Pra 15 de novembro já escolhi meu candidato. Eu vou votar no Carlos pra seguir o seu trabalho, pois eu nunca vi a cidade tão linda assim. Bote 55, aperta o verde e vai por mim. Com as estradas rurais ele teve todo o cuidado. Fez pista de skate e o campo tá reformado. Teve muito trabalho na saúde e educação. E olha só que lindo a nova iluminação. Pra prefeito não tem outro. 55 é o Carlos do posto. Continuando com a história do campo, estamos aqui mais uma vez filmando aqui as obras que nós estamos fazendo no estádio do Dr. Armindo de Moraes, que quando nós assumimos a prefeitura o campo estava abandonado. Não tinha proteção nenhuma, de segurança nenhuma, que era um lugar inclusive de pessoas que vinham aqui fazer coisas erradas e todo mundo não sabia disso. E para nós conseguirmos que essa obra fosse concluída ou tivesse um início dela, nos deparamos com uma situação de que o imóvel não era da prefeitura. O imóvel estava no nome da paróquia. E para nós conseguirmos uma verba para podermos reformar esse campo, nós precisávamos da titularidade do terreno. E mais uma vez, eu agradeço à paróquia de Arquidiocese de Pouso Alegre, a paróquia de Brasópolis, na pessoa do Padre Elton, que nos ajudou muito e fizeram uma doação do imóvel para o município. Então, hoje aqui, o terreno do campo de futebol é do município de Brasópolis, coisa que não era antes. Pertencia à paróquia, assim como muitos terrenos de Brasópolis. E para conseguirmos a verba, estou repetindo, que tínhamos que ter o título da propriedade. E fomos atrás disso, conseguimos a escritura. Agradeço ao Dr. Rafael, do cartório de imóveis, que na época não tínhamos nem dinheiro para registrar a escritura, e nos parcelou o registro para que pudéssemos não parar com a nossa obra, porque a verba só viria se nós tivéssemos o título da propriedade. E hoje está aqui, nós formamos o campo inteiro, nós fizemos uma pista de caminhada, nós trocamos o gramado, nós estamos fazendo 2 quadras de vôlei, que já logo vão ficar prontas. Nós fizemos uma estrutura nova para acolher todos os profissionais de imprensa, que é obrigatório, inclusive no projeto. A arquibancada foi toda reformada, a tubulação foi toda feita, o alambrado para cercar o campo foi tudo feito na nossa gestão. Então vocês vejam, aparelhos nós colocamos para as pessoas fazerem a caminhada e fazer exercícios físicos. Então nós fizemos um trabalho nesse campo aqui de futebol, está demorando, está assim, mas por quê? Lá atrás nós não tínhamos condições de fazer, pelo fato de não termos a escritura do imóvel. Isso tudo levou o seu tempo para pudéssemos chegar a um resultado positivo de tudo caminhasse dentro do prazo certo. Mas logo esse campo vai ficar pronto e vocês podem ter certeza. Isso aqui estando pronto, nós vamos promover muitos campeonatos de futebol, muitas modalidades esportivas. Para mim, no meu pensamento, aqui vai ser um lugar de acolher todos os esportes do município. Igual já falei, pista de caminhada, campo de futsal, quadras de vôlei de areia, campo de futebol, enfim, nós aqui vamos ter todas as modalidades, vai ser praticamente uma Vila Olímpica que nós temos nas obras. E o meu sonho é terminar isso enquanto eu estiver na prefeitura. Por isso, mais uma vez, eu peço para vocês, da população de Brasópolis, que dia 15 de novembro, vejam o que nós fizemos. Vejam o que era antes e o que é hoje. Vocês analisem com carinho aquilo que nós tínhamos antes, que a administração anterior falava que não tinha condições de fazer. E nós fomos lá e fizemos. Então eu não fico prometendo coisas para a população, coisas que eu não posso fazer. Mas quando eu ponho a mão, vocês podem ter certeza que eu vou lá e faço. Isso aí, eu tenho o maior prazer, tenho orgulho de falar isso aí. Posso não fazer tudo o que as pessoas precisam, tudo o que as pessoas querem, mas aquilo que eu
ponho a mão, vocês podem ter certeza que eu faço. Eu estou aqui mais uma vez pedindo o seu apoio, pedindo o seu voto, para que dia 15 de novembro nós possamos dar continuidade aos trabalhos que nós viemos fazendo ao longo desses 4 anos. Haja visto a mudança que nós temos aqui, um cartão postal nosso em Brasópolis, o campo de futebol, seja na rodovia, vindo de Itajubá ou vindo de outras cidades do lado oposto, vocês, o campo de futebol é o retrato da cidade. E quando você vista uma cidade feia, uma cidade sem manutenção, uma cidade onde tudo está deteriorado, o que é que as pessoas vão pensar nisso? Se a cidade não tem administração, é uma cidade que não tem futuro. E nós, graças a Deus, nesses 4 anos, sempre nos voltamos para manter a cidade organizada, as obras serem feitas dentro da lei, dentro da legalidade, que é para que a coisa possa funcionar. Haja visto essa obra que nós fizemos aqui, porque acho que para o esporte das obras, apesar de estar parado desse tempo, não tínhamos condições de promover nenhum campeonato, mas pode ter certeza, a partir do ano 2021, isso aqui vai virar um centro esportivo para que a população de Brasópolis, todos os jovens, todas as pessoas que vierem, elas venham praticar esportes. Estamos já com um projeto pronto para fazer duas pistas, 2 quadras, do lado lá, perto da pista de skate, uma pista já está pronta, uma quadra de malha e uma quadra de bocha, porque eu acho que todas as idades precisam de esporte, não é só fazer para os jovens. As pessoas às vezes que querem com um esporte mais leve, e as pessoas gostam disso, jogar malha e jogar bocha. Então do lado do campo, na beira da pista, perto da pista de caminhar, de skate, vai ser feita uma pista de bocha e uma pista de malha. Isso está no projeto já, e se Deus quiser, a partir de 2021, vocês vão ver que isso vai sair do papel e vai estar pronto. A pista de skate, a alegria das crianças. Há muito comentário aí, precisa aglomerar pessoas, bebem coisas ruins junto, você veja a felicidade. Vão lá e vejam as tardes, as crianças brincando, bem no final de semana, a alegria da criançada. Meu Deus do céu, isso é um bem maior que nós temos no Brasil, são as crianças. Dá esporte para elas. Ensinar elas a ter incentivo por algum tipo de atividade, algum tipo de esporte, para que possamos, no futuro, termos crianças mais desenvolvidas e com pensamentos mais positivos. Além de todas as modalidades esportivas, nós estamos construindo aqui no estádio Dr. Leão de Moraes, aqui nessa área, no fundo do campo, nós vamos construir um campo de futebol society, porque é uma das modalidades que nós temos aqui no esporte que praticamente não é praticado. E nessa área aqui nós vamos fazer um campo para que os adeptos possam brincar também. Vocês vejam a preocupação que a atual administração, a preocupação nossa durante o nosso mandato com as pessoas, com a população das obras, que nunca na história das obras teve isso. Nós montamos aqui um parquinho para crianças especiais. Atende às crianças que as mães reivindicavam porque estavam sendo excluídas na sociedade. E você veja, nós montamos aqui um parque, está aí para as crianças brincarem. Então você veja a nossa preocupação, a nosso interesse para que todos sejam atendidos sem distinção de ninguém. Você veja a nossa preocupação com toda a população de Brasópolis. Então, mais uma vez, eu quero pedir para vocês o vosso apoio, o apoio da população de Brasópolis. Então, dia 15 de novembro, eu conto com o voto de vocês, que é para podermos continuar com o nosso projeto, continuar com os nossos trabalhos, continuar que a cidade venha a ser uma cidade próspera, voltar a ser uma cidade próspera, que ela já foi muito próspera no passado, mas nas últimas administrações haja visto que tudo, um simples estádio de futebol abandonado. Não pode acontecer isso. Primeiro, eu agradeço a todos e peço que 15 de novembro vejam com carinho, analisem o antes, analisem o depois. E vejam quem realmente tem interesse e tem vontade que a cidade cresça. Muito obrigado a todos. Pra 15 de novembro já escolhi meu candidato. Eu vou votar no Carlos pra seguir o seu trabalho, pois eu nunca vi a cidade tão linda assim. Bote 55, aperta o verde e vai por mim. Com as estradas rurais ele teve todo cuidado, fez pista de skate e o campo tá reformado. Teve muito trabalho na saúde e educação, e olha só que lindo a nova iluminação. Pra prefeito não tem outro